chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. A paz do Senhor a todos. Que Deus nos dê um ótimo dia, né? Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês que Deus tem falado comigo nesses dias, trazido à minha memória, né? Sobre o medo. Nós temos passado uns dias difíceis, né? Todo o nosso país, o mundo inteiro, com medo da doença, com medo também da questão de colapso social. E voltamos para a palavra do Senhor, que é a nossa base de fé. Nós que somos cristãos, a palavra do Senhor é a nossa base de fé. Eu gostaria de ler com vocês em Mateus, capítulo 14, no versículo 28 até o 31. Lá diz assim: E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter com o Senhor, contigo, por cima destas águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo ao barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, vem me salvar. Queridos, é muito importante a gente entender até que ponto nós devemos ter realmente um sentimento de medo e um sentimento de não ser aprisionado por esse medo que nós sentimos. Estamos vivendo dias em que nós vemos jornais e a mídia é muito forte, né, no nosso tempo, porque a gente não tem muito tempo de interagir com as pessoas, independente da quarentena, não é verdade? Nós trabalhamos, nós vamos à igreja, mas nós fazemos muita coisa no automático. E a maioria das vezes, quem fala conosco, a maior parte do tempo, né, é a própria mídia. Então, aquilo que eles passam para a gente, muitas vezes nos deixa atemorizados. Se nós ouvirmos uma notícia, muitas vezes, ruim, o nosso espírito se torna amedrontado. E quando nós damos ouvido para situações em nossa volta, esse medo pode prejudicar a realização de um milagre usando a nossa própria fé. Pedro, ele viu Cristo e quis saber se realmente era ele, ele tirou a prova e falou: se for o Senhor mesmo, me leva até aí. E ele foi, mas a metade do caminho o vento começou a bater. As dificuldades de fora começaram a falar com ele. Então aquilo entrou no coração dele e ele passou a não ver mais quem era Deus, quem era o próprio Jesus, que é aquele que controlou a tempestade. Esse medo, ele não deve aprisionar nossa mente de forma alguma. Nós devemos ter receio, temor, obediência, mas o medo jamais pode fazer parte das nossas vidas, porque o medo, em extremo, ele sim abala a nossa fé e nos impede de encontrar o milagre de Deus. Uma outra parte que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, ela fala em Romanos 12, 2, que é para a gente não se conformar com a situação, né, com a mente, com as coisas deste mundo. Conformar com a situação que o mundo tem vivido, conformar com a situação das dificuldades, conformar com os nossos políticos, a forma de governo, conformar com as situações ruins, com as dificuldades. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto muito importante, que seria em Juízes 6, que fala sobre a vida de Gideão. Eu não vou ler todo porque o livro é muito grande, tá? Depois você tem curiosidade e estude o livro. É muito bonita a história de Gideão, é muito bonita a libertação de Israel. Eu vou pegar os primeiros versículos e vou citar alguns. Lá em Juízes 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas ou cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas, os amalequitas também e os do Oriente
contra ele subiam, e punham-se contra ele no campo, e destruíam os frutos da terra, além de chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem os seus camelos entravam na terra para os destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa desses medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel do Egito, eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Então, queridos, finalizando aqui o versículo 10, né? Quando a gente entende que eles perceberam onde eles estavam, né, que demorou, né, 7 anos de escravidão, sem meditar o motivo que eles estavam e o que eles podiam fazer para sair daquela escravidão. Gideão foi escolhido por Deus e o anjo do Senhor foi a ele, né? E a primeira coisa que Gideão colocou a dificuldade, empecilho, foi dizer que a família dele era mais pobre, de Manassés, e ele era o menor na casa do pai dele. Precisamos entender, queridos, que quando Deus escolhe alguém, ele não olha a sua condição financeira, ele não olha a sua questão de força, ele não olha a sua capacidade de dicção, o seu conhecimento, ele vai avaliar sua atitude diante de umas dificuldades. Então o Gideão começou a pedir prova ao Senhor para mostrar realmente que era ele que estava falando com ele, que realmente era Deus, porque ele surgiu uma dúvida. Queridos, quando o povo de Israel estava escravo, cansado de ver aquela dificuldade, né? O povo de Israel dentro das cavernas, e colocava os mantimentos dessas cavernas, dentro das casas, animais, no meio de estrumes de gados e tudo mais, eles se escondiam, porque tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam era saqueado, era roubado, e eles ficavam à mercê e escravos do exército dos medianitas. Por quê? Os medianitas, queriam, era um povo que vivia no deserto, e esse povo não gostava de semear, não tinha como semear, né? Tem que pesquisar melhor um pouco sobre essa parte, mas o certo é que eles não semeavam, e a vida deles era lutar e saquear e roubar, né, as pessoas. E isso ceifando vidas também, ceifando tudo que estava em volta, tudo que fosse de outro, eles roubavam. Quem já foi roubado alguma vez na sua vida, você entende corretamente aquilo que eu estou tentando passar. É uma sensação de incapacidade, que você não consegue saber o que você faz, ou por que as pessoas fazem aquilo, por que a maldade é tão grande no coração da pessoa, mas é isso que acontece. E o povo de Israel não estava se sentindo diferente. Então o desprezo, a tristeza, a ansiedade fazia parte da vida deles, porque tudo que eles semeavam, tudo que eles trabalhavam, era saqueado. Nesses dias, nós também estamos passando por dias difíceis, onde algumas pessoas que trabalham por conta própria estão sendo saqueadas, né? Eu estou dizendo que lá, em relação ao seu sustento, muitos não têm condições de colocar o sustento dentro da sua casa, porque por um motivo de doença mundial, peste, né? Uma peste, nós estamos trancados dentro das nossas casas. E devemos sim, queridos, fazer essa quarentena, nos resguardar as outras pessoas, mas precisamos entender que nós não podemos ser escravos disso também. Eu estava vendo reportagens de especialistas falando sobre esse assunto, e realmente é um vírus que se expande, né, muito rápido, que se espalha entre as pessoas, o contágio é muito rápido, mas precisamos entender também que ele não morre. E que mesmo que você fique em quarentena agora, isso não impede que ele venha aparecer daqui a 6 meses novamente, daqui a 1 ano novamente,
como aconteceu com o vírus da H1N1 e vários outros. O que nós precisamos entender é que nós precisamos sim fazer a nossa parte e entender até onde que nós estamos sendo escravizados por isso e entender também até que parte nós estamos colocando a nossa fé diante do Senhor e até que parte nós temos que ter o cuidado. Queridos, quando Gideão foi chamado por Deus, a primeira coisa que Deus pediu foi para derrubar os altares de Baal. Da vida dele, dos israelitas, né? Cortaram os bosques e levantaram o altar de adoração a Deus. Nós sabemos que nós estamos adorando ao Senhor em nossas casas, mas é necessário que a gente comece realmente a orar pedindo a Deus para que nós possamos estar congregando uns com os outros, porque o congregar e a comunhão também, ela é um mandamento do Senhor e o medo jamais fez e pode fazer parte do povo de Deus. Porque o povo de Deus, amados, ele tem que ser esperto, ele tem que ser astuto para vencer as diversas dificuldades que nos aparecem. Gideão temeu os homens, né, daquela cidade, o pai fez, e o seu pai, e não fez durante o dia. Isso que Deus pediu, derrubar o altar, né, e cortar os bosques, mas fez durante a noite. Então, queridos, Deus deu uma estratégia para Gideão. Nós temos que buscar essa estratégia de Deus de como nós devemos fazer as coisas. Como nós devemos agir numa situação de diversidade, de dificuldade. Então, Gideão, ele tocou a trombeta e Deus ainda pediu, em Juízes 7:3, se você ler, Deus pediu para ele, não leve os medrosos e tímidos, porque o exército dele era muito grande e Deus não queria que o homem se vangloriasse. Então, amados, nós não podemos esperar que vai vir uma cura, que vai vir uma vacina, para nós lutarmos, não. Porque senão nosso coração vai se vangloriar e a gente, por mais que a gente tenha fé em Deus, a gente vai achar que a ciência do homem fez isso. Nós temos que continuar pedindo a Deus que liberte as pessoas, que liberte a nossa mente, que nos faça, assim, ser temerosos, com sabedoria, com entendimento, mas não com escravidão. Nós devemos, e Deus ainda falou com ele, não leva os medrosos, né, e os tímidos, e excluiu ainda, isso foi a seleção de Deus, amados, quando ele falou com Gideão, muito interessante essa parte, que todos os homens que bebessem lambendo a água, estes eram os que iam com ele, levando a água na boca. Os que se ajoelhassem para beber a água, não iam para essa guerra. Então, queridos, quando a gente imagina, tem ainda teorias, né, que ajoelhou e outro que levou a boca, não. O próprio Deus levou as pessoas a fazerem aqui, porque Deus já sabia exatamente quais seriam os 300 que iam. Então, ele mostrou uma seleção natural para Gideão poder entender que ele estava naquela causa. Quando eles levaram a água na sua boca e beberam, Gideão sabia exatamente que aqueles eram os escolhidos de Deus. E foram todos 300 homens. E esses 300 homens, amados, não eram homens de guerra, não. Esses 300 homens, eles tinham uma trombeta, eles tinham cântaros vazios e luzes dentro desse canto, lâmpadas, né, dentro desse canto. Então Deus deu para ele uma estratégia, não foi questão que eles eram homens de guerra valentes, porque Israel não tinha exército valente. Não era isso. O que aconteceu foi a estratégia que Deus deu para eles poderem ganhar uma guerra sem derramar uma gota de sangue. Então, Deus pegou esses 300, né, e deu uma estratégia para ele, dividiu esses 300 em 3 grupos, porque os medianitas ficavam nos vales. E cada um deles deu-lhes trombetas e cântaros vazios com tochas dentro, acesos, né? E chegando ao arraial, clamaram em alta voz, espada do Senhor e espada de Gideão. Queridos, a espada do Senhor é a própria palavra, é o Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa força, é com ela que a gente vence. Então, é nessa espada e nesse Espírito Santo de Deus que nós devemos buscar auxílio sempre, entendendo que o mundo vai dizer uma coisa e que Deus vai nos dizer outra. Não existe
na palavra do Senhor um povo ou uma época que Deus trabalhou na mesma mão que o mundo trabalhou. Deus sempre fez o povo de Israel trabalhar na contramão das coisas do mundo. Então, queridos, esses dias servem muito para a igreja refletir, para ela entender que o povo de Deus é mais valente do que ele pensa, é mais forte do que ele pensa e pode muito mais do que ele pensa. Por quê? Se nós usarmos a nossa espada, que seria a espada de Gideão, e com ela, com o auxílio da espada do Senhor, ou com o auxílio da força do Senhor, nós venceremos todas as coisas e teremos estratégias que aparentemente não servem para nada, ou que não pode vencer nada, mas que essa estratégia salvará um povo da sua escravidão e salvará esse povo da derrota que poderia ficar em suas vidas, não 7 anos, mais 14, mais 21 ou eternamente. Nós temos que nos libertar. A nossa mente não pode estar cativa à ansiedade, ao medo, às dificuldades, mas nós temos que enfrentar. Queridos, a morte, ela assola a nossa mente, principalmente nosso coração. Por mais que ela assole nossos corpos, está aí, nós vemos essa peste, nós estamos vendo o que está acontecendo na Itália, estamos vendo o que está acontecendo no mundo, mas, queridos, a morte não pode estar dentro de nós. O medo não pode estar dentro de nós. O medo de sair da nossa casa, queridos, nós estamos tendo medo de encostar nas pessoas, eu falo por mim. A gente está com medo de encostar nas pessoas, de encostar nas coisas, a gente sai, a gente já passa um álcool, a gente já passa... Eu não estou dizendo que é errado, que nós temos que fazer a nossa parte. Chegue na sua casa, deixe o seu sapato lá de fora. Lave as suas mãos várias vezes por dia, tudo que você puder. Mas, queridos, quem nos livrará dessa peste é o Senhor. A Itália, sim, ela foi negligente no começo, mas tem mais de 2 semanas que a Itália está toda dentro das suas casas. Famílias já não veem mais as pessoas do seu convívio. Eu vi uma reportagem de uma mãe dizendo que ela não viu o filho que estava no outro cômodo, né, um próximo do outro há muito tempo, porque elas estavam com sintomas de coronavírus. Queridos, Deus não quer isso pra gente. Deus não quer que a gente viva com pânico. Nós temos que ver a Deus como um Deus que salva, um Deus que cura, que liberta. Não estou falando para nós sermos negligentes de forma alguma. Mas nós estamos com medo, nós estamos escravizados. Quanto tempo que vai durar isso? Nem os médicos sabem, nem os epidemiologistas sabem quanto tempo que vai durar isso. Quanto tempo nós vamos ter que ficar dentro da nossa casa. Quanto tempo que nós vamos nos esconder. Quanto tempo que nós vamos ver as pessoas aí começar a passar fome. Queridos, nós temos que entender o limite do zelo. Nós temos que entender o limite daquilo que Deus quer nos mostrar. Vamos continuar orando sim, para Deus nos dar estratégia de como nós devemos congregar, de como nós devemos louvar o Senhor, de engrandecer o nome do Senhor. Queridos, as nossas vidas com Deus, ela é muito mais preciosa do que os nossos corpos. Não estou dizendo que nós vamos sair aí nos suicidando, né? Para morrer, não. Eu estou dizendo para a gente ter zelo, mas zelo com sabedoria, zelo com inteligência. Vamos usar a inteligência que Deus nos deu. Vamos ter sabedoria. E eu queria muito que você entendesse esse propósito da libertação de Gideão, porque Gideão foi um homem usado por Deus, pequenino, né, na sua mente, porque eu digo que a pequenez está na nossa mente, não na situação, pequenino na sua mente. E muitos de nós temos sido pequeninos. Que Deus possa te dar uma ousadia no seu coração, não de rebeldia, viu, irmão? Não estou falando disso, mas uma ousadia de servir a Deus, de crer com todo o seu coração que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Que o sangue de Jesus ainda continua curando, continua libertando. Vamos pedir ao Senhor mesmo que venha curar a nossa nação, o nosso país, limpar o nosso estado, a nossa cidade de toda peste, colocando nos umbrais das nossas portas, no nosso coração, o sangue de Cristo. Queridos, olhe pelas autoridades políticas, porque a gente tem visto muita gente reclamando de tudo. Não há um político, querido, que vai conseguir libertar uma pessoa de morte, livrar ela da doença. Quem vai nos livrar, quem vai nos curar, é somente o Senhor.
que o Senhor possa estar entrando no seu coração através do Espírito Santo, através dessa espada do Senhor, e trazer a liberdade a nós, a libertação a nós que estamos cativos, queridos. Nós estamos cativos. Nós estamos cativos, nós estamos presos dentro das nossas casas, nós não podemos congregar. Nós não, por mais que nós mandamos mensagem de vida, nós não estamos congregando, nós não podemos abraçar alguém da nossa família, nós não podemos ver nossos pais, nós não podemos louvar o Senhor em grupo, que é tão maravilhoso, nós não podemos dar as mãos para orar junto. Queridos, nós estamos presos, nós estamos cativos sim, temos que pedir a Deus estratégia para sair desses cativeiros. Principalmente o cativeiro da nossa mente, de pensar que todos nós vamos morrer. Queridos, Deus é Deus de vida. E somente Deus permite tirar essa vida. Então, em quem nós vamos confiar? Nós não podemos ser como Pedro ali, quando ele viu que era o próprio Jesus e olhou para o vento, não. Nós temos que olhar para Cristo em todo o tempo. É nesses momentos que a nossa fé é provada. A fé ela é realmente provada quando a sua dispensa falta comida, quando você está doente, com uma doença terminal. Imagina as pessoas com doenças de câncer, se elas pensassem como nós pensamos hoje, com medo da morte. Não que elas não vão passar por esse sentimento de medo de morrer, meus queridos. O medo da morte ele assola a pessoa, qualquer pessoa que tem um diagnóstico de doença grave. Qualquer um. Não é questão de gripe. Não é questão de coronavírus, porque, amados, os sintomas da coronavírus são sintomas de gripe que levam à pneumonia, né, que se torna grave. Mas, queridos, nós precisamos confiar que Deus que cura câncer, cura gripe, cura dor de cabeça, cura coronavírus, cura qualquer coisa. Deus é Deus em todo o tempo. Ele não selecionou doença. Qualquer peste, qualquer enfermidade é curada pelo Senhor. Que o medo não venha assolar a sua casa. Proteja as pessoas de grupo de risco, né? Os idosos, proteja as pessoas que estão nesse grupo. Mas sejam zelosas, mas não deixe o medo assolar sua casa. Não fique doente antes que chegue essa doença. Se é que vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe que essa mensagem tenha contribuído para você, né? E que você abençoe aquilo que você acha que convém. Mas que a palavra do Senhor venha prevalecer com força sobre a sua vida, amém? Que o Senhor nos guarde. Deus nos abençoe.